Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estarmos novamente nessa caminhada e dessa vez participarão conosco do Caminhando Juntos Arlindo Ribeiro e José Carlos da Silva. Não é isso, Zé Carlos? É isso, Eu normalmente é falo Zé isso mesmo. Carlos Silva, É mais e, econômico. mas é pelo hábito até lá no Redenção de todo mundo, Zé Carlos Silva, Zé Carlos Silva. É isso mesmo. Mas, queridos amigos que nos assistem, que o resultado dessa nossa conversa importante possa chegar ao seu coração, ao seu entendimento. É o que nos move para realizar essa conversa, trazendo conteúdos da doutrina espírita e tentando contextualizar isso ante a atualidade. E, Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bom, Jaime? Boa noite, Zé Carlos. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Companheiros queridos, muito boa noite. Bom estar com vocês mais uma vez. Estaremos aqui os três juntos, conversando, caminhando juntos, mas porque nós gostamos muito de caminhar juntos. Isso aqui não é Isso. obrigação, não, viu? Esse é puro prazer e a vontade de estarmos aqui para discutir, no bom sentido, as questões que são referentes ao nosso interesse na doutrina. E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. Sempre um prazer estar com você, estar com Arlindo hoje, né? E o meu boa noite a todos aqueles que nos assistem. Bom, nós caminhando juntos, vamos conversar sobre rumos seguros para a casa espírita. Será que existem esses rumos seguros? Eu vou trazer algumas ideias, veja bem, e vocês dois vão avaliar essas ideias. O que elas têm de positivo, de verdade, ou se essas ideias não têm fundamento ante os trabalhos e a função da casa espírita, né? Primeiro, veja bem, vou trazer a primeira ideia, é o seguinte: temos que considerar que não existe administração ideal. Estaremos sempre em busca desse ideal, sem termos a pretensão de tê-la atingido, ou de tê-lo atingido, quer dizer, esse ideal, né? Os esforços devem estar constantemente voltados para melhorar a forma de conduzir os trabalhos da casa espírita. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa ideia? Arlindo, vamos começar por você. Olha, Jaime, o tema é interessante, um tema muito interessante. Até porque ele já toca de princípio, não é nem quem já está na casa espírita, né? Geralmente é quem está chegando. E quem está chegando já tem ideias muito prontas e definidas, definitivas, para a solução de todas as questões. Eu acho que devia ser assim. Olha, eu acho que isso ia funcionar muito bem. Então, a gente já fala sem nem saber do que se trata, chega muito empolgado, já tem outras organizações, participa de outras atividades, chega com tudo prontinho. Mas, para acompanhar o tema, eu acho que é bem isso mesmo, né? Não, não existe administração ideal. E por quê? Vamos estar sempre em busca desse ideal, sem a pretensão de tê-lo atingido. Isso é muito importante para todos nós, para quem está e para quem vai chegar. Porque administrar não é mandar. Como é diferente isso
Administrar significa que eu estou reunindo pessoas ou reunido com pessoas para definir a direção de uma entidade, de uma casa, dos trabalhos a serem dirimidos ali. Então, a coisa não é tão simples quanto possa parecer. Se não, é fácil, com um tacão na mão, olha, fulano, faça isso, faça aquilo, mas talvez não se consiga atingir o objetivo, porque tudo vai depender do que se pretende alcançar. A partir disso é que a gente vai poder definir os caminhos. Então, é extremamente importante que a gente não tenha esse ideal definido e claro, estudado da cabeça de apenas uma pessoa. Talvez seja melhor nós juntos pensarmos soluções para aquilo que desejamos alcançar. Vamos por aí. Que estejamos abertos, né, à discussão, a ideias novas, possíveis ou não possíveis de serem aplicadas. Mas para isso tudo, a necessidade da base kardeciana, né? Zé Carlos, como é que você vê essa questão, essa ideia aí? Jaime, e ela é importante, até porque se não seguirmos essa premissa, a gente corre o risco de estagnar, ficando fadados a ideias que vão envelhecer, estruturas que vão ficar emperradas, e a gente também tem que acompanhar a evolução, né? Chega, por exemplo, a tecnologia que move as estruturas, né? Para tanto, as informações são enormes, então, quando há distribuição de tarefas, né? Quando há trocas de informações e de ideias, na tentativa de chegar a um senso comum em prol de um melhor rendimento dessa estrutura que é a casa espírita, não tenha dúvida que é muito melhor, né? Então, não pode haver personalismo, não pode haver direcionamento único, pode haver, sim, divergências, né? Ideias que necessariamente não se convergem. Mas é justamente nessa troca é que pode chegar a um consenso. E a gente tem que entender que uma estrutura como essa não é para mim, não é para fulano, é para todos. Então, esse pensamento, nós devemos pensar, ter um pensamento comum, e não ter uma postura, às vezes, exclusivista, né? Que é É, complicado. você falou bem, uma postura exclusivista, porque dessa ideia, o último parágrafo, a última frase, aliás, diz o seguinte: os esforços devem estar constantemente voltados para melhorar a forma de conduzir os trabalhos da casa espírita. Quer dizer, não aquilo que eu acho, mas a melhor forma, né? A administração da casa espírita, ela deve ouvir aqueles responsáveis pela administração e, ali na discussão do que seja melhor para a casa espírita, não é que a ideia do dirigente principal, do fulano, do cicrano, deva ser aceita. É uma discussão do livre pensamento, realmente, na busca do melhor para a casa espírita, não para massagear ego de administrador de casa espírita, né? Esse é que é o problema. Bom, vamos a uma outra ideia também. Vamos ver o que vocês acham. A nossa coletividade, no caso espírita, não está muito habituada à administração participativa. Defrontamo-nos aqui e ali com o poder central, determinante, possessivo e autoritário. Agora vamos começar pelo Zé Carlos. Inclusive, atitudes como essa acabam engessando o próprio processo de desenvolvimento da própria estrutura da própria casa espírita, né? Então, ter para si o domínio das ideias, o domínio das condutas, é até uma coisa que não é produtiva. Ter uma gestão participativa, em que muitos podem trazer a sua contribuição, é aquilo até que já se falou, né? Visando o bem comum da casa espírita.
Até porque todo mundo pode dar a sua contribuição, e quantas ideias boas chegam, vinda de um ou de outra, quando a finalidade é trazer uma contribuição real. Isso fortalece a estrutura da casa espírita. E não há trabalho melhor do que o outro. Cada qual, dentro da sua contribuição, dentro da sua participação, é fundamental para uma estrutura organizacional, né? Mas, Zé Carlos, veja bem, a ideia aqui é de que a nossa coletividade espírita não está muito habituada a essa administração participativa. Hum, Como é que você vê, pelo que você vive e convive no movimento espírita, você chega a ter uma ideia, pode ser até que não tenha a ideia desse assunto, né? Que às vezes a pessoa, veja bem, frequenta a casa espírita, ou até o trabalhador da casa espírita, ele, por não ter participado da administração da casa espírita, ele não sabe o trabalho que dá administrar uma nossa, casa espírita. nossa. E como dá trabalho, muitos preferem, de forma autoritária, né, determinar coisas. Então vamos lá, o Arlindo. E Arlindo, como é que você vê essa questão? Você acha que a nossa Isso é muito coletividade, interessante. você acha que a nossa coletividade está preparada para uma discussão em busca da melhor proposta para a condução da casa espírita? Olha, eu tenho a impressão, e pode ser só uma impressão, eu tenho a impressão, diante do que eu tenho visto por aí, que isso é um fato, que essa coletividade ela não está muito apta a essa abertura, esse compartilhamento. Por quê? E até por essa base mesmo, é centralizador, e a gente procura até entender por que essa centralização ou essa tentativa, eu quero proteger a casa espírita. Mas quem muito se protege acaba se desguarnecendo, que a grande proteção, no nosso entendimento, é justamente a conquista do colegiado que você tem próximo. Quanto mais esse colegiado se aprofunda na lógica do que a casa espírita pretende, do que ela tem como anseio verdadeiro, a par do que a doutrina propõe, quanto mais isso se clarifica, mais nós vamos ter um envolvimento verdadeiro das pessoas. Mas tem esse dado. Determinante, possessividade e autoritarismo. Porque é isso. A casa espírita é minha, é a minha casa, é o meu centro espírita. Até porque fui eu que fundei. Então, tudo isso vai rolando uma série de questões. Qualquer coisa que escape àquilo que eu já idealizei lá na frente, porque é lógico que cada um que constrói alguma coisa tem um ideal. Mas esse ideal ele vai tendo que ser adaptado ao longo da caminhada, porque nós vamos descobrindo dificuldades naturais de você Isso, impor para todo mundo a sua ideia. Isso não faz muito sentido você criar uma estrutura que é coletiva, que ela reúne pessoas, com um intuito como é o da doutrina dos espíritos, que é ampliar os horizontes, que é abrir as mentes e os corações das pessoas, com algo que é duro, com algo que é forte, determinante, possessivo e autoritário. é, Como é que a gente vai conseguir um bom resultado disso? Possivelmente não conseguirá. E isso é muito comum hoje. As pessoas destacam, às vezes, até, mas olha, quando chega. Não, não, pode deixar, isso aqui é assim, e isso não é assim, não. E a gente explica, você está há pouco tempo aqui, só tem 2 anos aqui, você não sabe de nada. Então você não constrói união, unidade. Por quê? Porque o autoritário não consegue construir unidade, porque ele já se acha a unidade. Ele não está é, preocupado com o conjunto. E é isso que a gente tem podido observar num certo número de vezes. Embora o discurso até pareça algo que se abra, mas na realidade, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, vê que é tudo muito fechado e é impossível receber arejamento de novas ideias. É essa a impressão que eu tenho. certo. Veja bem, eu vou trazer um exemplo para vocês que
Quando nós instituímos essa administração, o colegiado, né, administração participativa no Redenção, quer dizer, no início, nós não oficializamos, nós ficamos trabalhando de forma participativa, mas sem mudança no estatuto, para ver se daria certo. Trabalhamos nisso 3 anos, nesse modelo, nesse formato. Chegou momentos, por isso que eu achei importante o que a Arlindo falou, é nessa caminhada que a gente vai aprendendo. É. Houve momentos que pensou-se até em desistir. Aí eu lembro que uma companheira disse: não, não vamos desistir, nós já caminhamos bastante. E continuamos. E deu certo. Hoje nós não saberíamos trabalhar, talvez, no sistema antigo, teríamos dificuldade. Agora, veja bem, algumas casas, na época, que quem passou para mim esse processo foi o Vanderlei Coutinho. E aí eu instituí no grupo, como nós instituímos no grupo, muitos amigos até nos procuraram para ver como é que estava acontecendo a coisa. E alguns instituíram na sua casa espírita sem olhar essa questão do aprendizado. E aí mudar estatuto de pronto, sem antes uma experiência. E o que, que aconteceu? Houve muita confusão, porque o antigo presidente foi levado a diretor administrativo do centro. Só que ele, nesse novo processo, né, participativo, ele queria agir como presidente, como agia antigamente. E não pode mais. O diretor Isso. administrativo, ele tem que discutir as ideias com os demais, né? Aí está o colegiado, aí está o processo participativo, né? Que todos discutem. Só que ele queria se portar como presidente ainda, e aí não deu certo. Aí houve muita Jaime, confusão, sim. Fala. Você quer eu falar, Rita? acho que nesse conjunto, o que facilitou para nós esse caminhar também é que não existem atitudes estanques. Há uma proposição de mudança na estrutura? Há. Mas esse exercício foi feito ao longo de um determinado tempo, mas não foi só isso. Esse exercício aconteceu em toda a estrutura, por exemplo, do ESD, em que não era eu o chefe de uma turma, o professor de uma turma, mas 2 ou 3 companheiros coordenando o trabalho, por exemplo, de estudo de ESD da turma tal. Porque esse é um exercício que pode não parecer para os companheiros, mas que vai adaptando-nos, foi adaptando-nos a não sermos os mandatários. Porque quando você tem uma pessoa que define isso, por exemplo, numa turma de estudo, esse cara vira o cara. Olha só, quem sabe é o Arlindo, quem sabe é o fulano, e está tudo certo. Isso já cria, ou quer dizer, mantém aquela velha estrutura. É, Quem é o chefe? Alguém que sabe muito mais e que é o doutor na praia. Quando essa estrutura toda vai sendo, nesse longo de tempo, mexida, isso se estrutura de uma maneira muito tranquila, ou com menos atropelo do que aqueles que tentam fazer uma virada, uma guinada de 360 graus no meio do passeio. Então, eu acho que isso é importante, porque é um conjunto de coisas. Vamos fazer uma mudança? Vamos, mas essa mudança implica, olha, é um arco de situações que tem que ser levadas em conta isso. para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Agora, vamos a uma outra ideia. Aí, Zé Carlos, veja bem. Na atualidade, já não se admite os donos de centro. Aqueles ou aqueles que decidem ou decidem tudo. A administração da Casa Espírita deve ser descentralizada, participativa. A direção do Centro Espírita deve sair da postura monolítica, autoritária, para ouvir os trabalhadores e frequentadores do centro. Como é que você vê isso, Zé Carlos? Olha, isso é tão importante, Jaime, tão importante porque a gente acaba saindo daquela ideia antiga da hierarquização, né, em que inclusive acabava trazendo muita responsabilidade e ônus para esse uno, esse único,
né? É uma sobrecarga muito grande também, a gente tem que admitir, porque se tudo vai para lá, né, chega um ponto que o próprio dirigente, né, ele vai ficar sobrecarregado, não tenha É, dúvida. Então, quando se faz uma distribuição das tarefas, das funções, cada qual cumprindo o seu papel, mas numa integralização, nossa, quer dizer, fica até mais leve, né, conduzir a casa espírita, né? Fica até mais, vamos dizer assim, mais homogêneo. O próprio ambiente ele se torna mais homogêneo quando se consegue entender essa ideia. Agora, a hierarquização é até, hoje em dia, é até um perigo, né? Aquela ideia de ter uma pessoa central, né? E é é, um peso muito grande. e veja bem, quando fala que a direção do centro espírita deve sair da postura monolítica, autoritária, para ouvir os trabalhadores e frequentadores do centro. O que não quer dizer necessariamente que a ideia que chega, ela vai ser aceita, ela vai ser Sim, discutida. sim. Uhum, uhum. Esse é o problema, porque às vezes as pessoas chegam com ideias e querem que as ideias delas sejam aceitas. Ora, ela vai ser discutida, com todas as ideias são discutidas no Redenção, por exemplo, é no comitê diretor. E toda decisão que sai do comitê diretor, ela perde a sua individualidade. Ela passa a ser uma decisão coletiva. Coletiva. Ela passa a ser decisão do comitê diretor e não daquele membro do comitê que apresentou aquela ideia. É a decisão do comitê diretor, né? Quer dizer, isso. Vamos a outra ideia agora. Vamos ao Arlindo no caso. Olha, eu acho essa ideia que vem aí um primor. Em alguns casos, o autoritarismo na casa espírita, né, disfarça a falta de conhecimento doutrinário e uma ânsia muito grande de poder. Em muitas outras circunstâncias, a forma autoritária de administrar um centro espírita é fruto de frustrações pessoais. A pessoa não conseguiu o mínimo de realização pessoal, profissional, familiar e etc., e quer resgatar isso numa administração que ele pretende ser infalível, em que ele pretende ser infalível. Arlindo, como é que você. Olha, tem tem duas ou três aí propostas interessantes. Essa questão eu acho muito interessante. Fala, Arlindo. Esse negócio da Veja, frustração na vida pessoal, a gente vê muito dirigente na casa espírita transbordando isso, né? Bom, fala, Arlindo. eu confesso que não tenho tido tanto contato com esse aspecto tão explicitado. Às vezes a gente percebe aqui e ali um ranço dessa proposição e é estranho, né? É estranho. Mas o que fica muito claro, esse disfarce a gente sempre consegue detectar. De alguma maneira, você no olhar ali tranquilo, você percebe como é que se quer alguma coisa que não se tem, é um lugar onde você quer exercer esse poder, esse domínio de alguma forma. Mas, se vocês me permitem, eu queria chegar aqui voltando lá. A questão tratada, né? Essa direção do centro deve sair da postura monolítica, autoritária. Beleza, esse cara aqui não consegue fazer isso, não. Esse cara que está aqui não consegue fazer isso, não. Como é que ele vai fazer uma coisa dessa? Para ele fazer isso, ele tem que voltar lá na primeira instância. Os esforços devem estar constantemente voltados para melhorar a forma de conduzir os trabalhos da casa espírita. Olha, é uma luta titânica do sujeito com ele mesmo para conseguir chegar a um ponto desse, tendo essa perspectiva de frustrações acumuladas, do desejo, do anseio do poder. Mas eu acho, eu penso, Jaime, que o nosso caminho pode ser muito bom,
Não é porque o nosso grupo seja espelho para ninguém, não é essa a ideia, nós não estamos aqui arrotando poder, não é essa história, não. É pensar no exercício diário. E aí eu penso que a nossa casa fez um exercício interessante no longo dessa mudança. Até quando eu cheguei a casa, isso já acontecia. E às vezes a gente nem sentia naquele momento. Eram os painéis acontecendo, e era um bate-papo, eram atividades que mobilizavam o público que vai à casa e também o trabalhador da casa. Isso, de alguma sorte, é um exercício para essa mudança democrática do processo. É quando o sujeito se percebe partícipe efetivamente do fato e ele tem como discutir, apontar, não, se aquilo tudo que acontece, que às vezes parece ruim, ele não gostou do painel do set, não gostou, mas ele está exercendo o poder de se colocar. Ele tem lá a caixinha de sugestões, ele bota lá, ele pensa assim, será que eu vou botar a minha ideia? Não necessariamente. Mas essa ideia chega lá para ser discutida com quem precisa, com quem pode discutir na primeira instância, para ver se nós vamos levar isso para casa ou não. Então, o que a casa espírita propõe a fazer-se como o espiritismo vai ser fundamental para que nós não tenhamos esse cara aqui com tanto poder, exercendo na casa espírita ou jogando nela as suas frustrações de qualquer ordem. Porque ele vai sempre encontrar um núcleo de trabalho onde as pessoas pensam com liberdade e podem dizer, discordo disso aí, cara. E a gente vai poder criar uma situação em que ele sai desse nicho, que a gente gosta de se colocar nesse nicho. A gente não está nem acusando ninguém, não. Isso é comum do homem, a gente adora um nicho de poder. Então, ainda mais quando a gente tem frustrações extremas nesses campos profissional, familiar. Então, isso é difícil, é complicado. Mas a gente vai desconstruir isso com o que a gente faz da casa espírita. Como é que a gente pensa o espiritismo e a casa espírita? Isso vai ser fundamental para que a gente consiga barrar esse tipo de postura. Eu acho que é um caminho que a gente precisa pensar. Zé Carlos, no início dessa ideia, diz o seguinte: em alguns casos, o autoritarismo disfarça a falta de conhecimento doutrinário e uma ânsia muito grande de poder. Aí vamos ficar nessa falta de conhecimento doutrinário. Às vezes, esse autoritarismo disfarça isso. Como é que você vê essa questão? Até porque normalmente essas pessoas têm uma atitude um pouco arrogante. E, por serem arrogantes, mantêm as pessoas que estão à sua volta um pouco à distância. Né? E ele não permite ser questionado. E tem receio, no fundo, tem receio de se expor justamente porque não tem embasamento da própria doutrina. Até porque, se assim o tivesse, a conduta dele seria totalmente diferente. Ele seria um elemento dentro da casa espírita a praticar o espiritismo, né? Ter um comportamento de espírita. Então, realmente, isso aí é um fato. Quer dizer, até para que ele não seja questionado, até afastando a possibilidade de alguma avaliação, porque infelizmente essas pessoas, pela sua arrogância, elas não aceitam ser questionadas, né? Elas não aceitam Isso, ser avaliadas. isso. Então, elas preferem manter a distância, até mesmo numa postura tão autoritária que mantém todo mundo, vamos dizer assim, sobre um certo controle, para não se expor, para não se mostrar, para não se apresentar, né? Enquanto espírita, porque a maior prova, justamente, de um bom componente da casa espírita está um pouco nessa relação de proximidade que há, de fraternidade entre todos. É. Né? E veja bem, às vezes, como você falou bem, ele não quer ser questionado porque ele não tem como responder. Exato. Porque a tese diz, em alguns casos, o autoritarismo disfarça a falta de conhecimento doutrinário, né? Bom, e vamos continuar. Vamos lá, Arlindo. Não cabe mais também, aliás, também não cabe mais a figura de um dirigente espírita que exerça suas funções por detrás de uma mesa. Um dirigente espírita que deve estar atento aos movimentos oscilantes do trabalho
pois são seres humanos falíveis que o executam. O dirigente espírita não só deve vibrar com os bons resultados, mas também sofrer as dificuldades do trabalho que pretende dirigir. Como é que você observa isso, Arlindo? Qual é o seu olhar sobre essa questão? É interessante, né? Muito interessante, porque a gente já pensa naquele burocrata, né? E burocrata no pior sentido da palavra. Porque vejam bem, companheiros que nos assistem, a burocracia é sensacional. Ela surge para criar ordem, para dar um movimento, tanto que a casa espírita é regida por um processo também burocrático. Agora, nesse sentido, não é possível ser apenas o burocrata que senta-se atrás da mesa e fala: fulano, olha, essa questão está muito mais dinâmica do que se possa supor. Porque a gente vai voltar sempre naquele iniciozinho, a última frase do primeiro tópico que nós vimos aqui essa noite. Os esforços devem estar constantemente voltados para melhorar a forma de conduzir os trabalhos da casa espírita. O burocrata não vai conseguir fazer isso. Ele não tem como fazer, porque, olha só, figura de um dirigente espírita que exerce as suas funções por trás de uma mesa. Um dirigente espírita deve estar atento aos movimentos oscilantes do trabalho. E oscilante porque ele é feito por gente, por homens e mulheres que pensam. Quer queira, quer não, eles raciocinam o tempo inteiro. Então, nós estamos sujeitos a oscilar no nosso tipo de sentimento naquele dia. Nossas vibrações variam, nosso desejo. Nós também trazemos problemas que temos. E o pessoal tem a maneira de dizer assim: pode chegar na casa espírita, tem os problemas lá fora. Isso é uma mágica, né? É um processo meio mágico. Então, acaba não se explicando direitinho para a pessoa fazer. E ela, quando chega na casa espírita, aquele robô incorpora e diz: olha, não tem mais problema. Essa coisa é um tanto louca. E até burocrata, de alguma maneira, porque está dizendo que a gente pode jogar fora o problema. Não, ele anda com a gente o tempo todo. A gente aprende a olhar para ele de maneira diferente e deixar de lado por alguns momentos para dar a chance de pensar novo, de pensar diferente, de arejar as ideias. Mas isso é burocracia. Aí vamos lá. Pois são seres humanos falíveis que o executam. Então, por mais que o burocrata estabeleça o seu esquema ideal para não perder o poder e o domínio, não tem como. Não há como, olha só. Quem faz isso são os seres humanos, quem produz tudo isso são gente, são pessoas. E o dirigente espírita não só deve vibrar com os bons resultados, mas também sofrer as dificuldades do trabalho que pretende dirigir. Então, quem pretende dirigir se envolve no trabalho. Não é alguém que distanciadamente, fulano, vá lá, realiza, olha, agora você hoje vai receber espírito, você hoje vai... Não é isso, isso não funciona dessa maneira, porque não é possível. Esse é um encontro de seres humanos. E mais, na casa espírita, geralmente de sensitivos, de pessoas que têm essa coisa mais à flor da pele, num grande número de vezes, envolvidas num processo emocional, num processo de amor, de fraternidade, que não dá para criar essa distância. Ela esteticamente é ótima, mas na prática não funciona de jeito nenhum. Arlindo, já que você tocou nesse assunto, deixa eu colocar uma questão para ver como é que você vai entender. Veja bem, quando acontece, por exemplo, uma dificuldade na casa espírita, por que que é difícil a pessoa que o provocou assumir? Ninguém quer assumir determinados. Olha, que coisa difícil na casa espírita é a gente conseguir que as pessoas assumam determinados, determinadas dificuldades. Somos seres humanos, falíveis, né? Mas ninguém, parece que todo mundo é santo e não é. Como é que você vê isso, Arlindo? Eu acho que começa justamente aí. Olha, tem que deixar o problema lá fora. Isso já pressupõe que entrando ali eu limpo. Eu estou limpo. E aí tem outra coisa. Todo mundo que está na casa espírita já é meio santo, né? Já é meio santo. Por outro lado, santo não contraria ninguém. Então, quando alguém
por acaso quebra a sua santificação, a gente logo aponta e diz, ih, mas que coisa, hein? Mas se você disser assim, vai lá e diz a ele que não está bom o caminho. Não, peraí, eu não vou falar com ele, não, peraí, não, olha. Então a gente vai escapando, saindo pela tangente e vamos criando uma imagem fictícia, uma imagem de pantomima. Porque fica parecendo que nós já alcançamos um estágio de equilíbrio, de serenidade, de conhecimento e de entendimento. O outro não é possível, porque ele, sim, é um espírito atrasado, se não obsidiado. Porque você vê, nós estamos aqui todos tão bem, olha só como é que o fulano se comporta. Então a gente acaba reproduzindo modelos ideais como se fossem reais na lide com o humano, como nós, também como nós. Então, é uma pedra difícil da gente resolver isso, porque nós estamos sendo colocados num exercício constante de olhar para si e não para o outro, que a gente está olhando para o outro nesse sentido de não, ó, tem defeito lá, mas eu sou um cara legal, eu estou aqui na Casa de Espírito, olha, eu sou palestrante, eu aplico passe, eu sou disso, eu sou da... Olha só, eu já tenho quase a minha carta para nosso lar, eu estou com tudo preparado, só falta o carinho do chefe, mas está tudo em dia. Então a gente acaba criando essa ficção de uma verdade, de uma serenidade, de uma elevação, caramba, que a gente não tem nem ideia de quão longe ainda estamos dessa suposta identificação. Eu acho que isso aqui é um pouco esse caminho, essa dificuldade. A gente não quer falhar e quando alguém se equivoca, a gente não tem a coragem de dizer. Com fraternidade, mas sim, dizer. A gente não quer dizer. A gente ainda prefere comentar com o outro. Viu como é que o fulano se comportou? Que coisa, não é? E é espírito. Olha quanto tempo ele está aqui na casa, não é? Então a gente acaba reproduzindo modelos estranhos ao espiritismo, parece. Agora, Zé Carlos, veja bem, às vezes o companheiro comete um equívoco, lógico, ser humano, tranquilo, e aí a direção da casa conversa e a pessoa não assume. Agora, tem uns que são excelentes. A pessoa não precisa, o dirigente não precisa nem começar a conversar, que não, deixa, eu já percebi, eu me equivoquei mesmo. Poxa, que coisa boa quando a gente encontra essas pessoas na casa espírita. As pessoas que quando a gente senta para conversar, ninguém está sentando para julgar ninguém, mas está sentando para conversar, para encontrar rumo certo, o melhor rumo para ela e para a casa espírita. E aí a pessoa disfarça, não, não fui eu, isso aí não foi assim. Quer dizer, é um negócio difícil. Como é que você vê essa questão da pessoa não assumir? Porque não assume. A maioria é difícil, Zé Carlos. Ah, não tenha dúvida. E veja bem, perde a oportunidade de crescer, né? Isso. Perde a oportunidade de ter, dar a si mesmo oportunidade de ver as coisas com mais clareza. Agora, o orgulho às vezes atrapalha, né? O É, orgulho, a pessoa muito é, orgulhosa, ela cria uma rigidez, enfim. E muitas dessas pessoas, infelizmente, não conseguem reconhecer as suas dificuldades em vários outros âmbitos da própria vida, né? E traz isso para dentro da casa espírita. E olha, eu vou te dizer, como é bom às vezes a gente ter alguém que possa, no momento em que nós cometemos um equívoco qualquer, por algum motivo qualquer, e ela chega de uma forma fraternal, que deve ser assim a abordagem claro. fraternal, de acolhimento, chegar, olha aqui, vamos conversar. Você viu aquela situação? Vamos avaliá-la. Será que, de repente, eu não poderia ter agido de alguma outra forma? Estava acontecendo alguma coisa naquele. Enfim, todo aquele cuidado natural de uma abordagem que possa acolher a pessoa ao mesmo tempo fazê-la com que ela possa se enxergar, né? Então, Isso. inclusive, ela ainda perde a oportunidade de sentir esse carinho, esse afeto e esse acolhimento. Quer dizer, a rigidez às vezes é um problema muito grande. Isso. Agora, Arlindo, vamos uma outra ideia. O chamado dono do centro, esse centro é meu, né?
como a Arlindo até falou, cria mecanismos equivocados de julgamento das pessoas e, em consequência, dos trabalhos que essas pessoas executam. Quando passa a ouvir os participantes, ele naturalmente passa também a conhecer melhor a comunidade de que participa. E daí poderá, junto com os componentes da instituição, escolher os melhores caminhos. É infantilidade querer uniformizar os companheiros da instituição, no sentido de que todos pensem e ajam de conformidade também com um padrão proposto por alguém. Como é que você vê isso, Arlindo? Como é que você destrincha essa É, ideia? é interessante, né? Porque reúnem-se vários equívocos numa só atitude. E até a gente pode começar pelo fim, né? Diz assim, é infantilidade querer uniformizar os companheiros da instituição no sentido de que todos pensem e ajam de conformidade com um padrão proposto por alguém. Aí, se aquele cidadão burocrata ali de cima usasse de forma adequada a burocracia, a coisa funcionava muito melhor. É, Porque o bom burocrata é aquele capaz de olhar e saber, intuitivamente que seja, quem lida melhor em que situação. Mas a gente primeiro impõe trabalhos para pessoas que nem sempre estão habilitadas para aquele trabalho naquele momento. Não é nem que elas não possam fazer nunca, não, mas às vezes naquela fase, de maneira alguma. É como se a gente, na casa espírita, tivesse alguém que chega no atendimento fraterno com um problema de saúde grave na família e a primeira coisa que eu vou propor para ela é visitar o hospital. Então, quer dizer, pode ser um grande equívoco. Eu estou passando uma dor familiar com o câncer, vou lá visitar doente por quê? De que maneira? Será que ele está apto para isso? Então, é só para a gente pensar uma coisa simples, aparentemente simples. Na casa espírita, eu tenho que fazer um monte de coisa. Tem biblioteca, tem livraria, tem uma série de atividades. Agora, é preciso que a gente consiga olhar. Mas a dificuldade só se dá porque o cara é autoritário. Como ele só pensa a partir dele mesmo, fica mais difícil. Como é que ele vai ter capacidade de observar alguém se só eu tenho certezas? Se só eu tenho certezas, eu não consigo dividir a minha história com ninguém, com os meus pares da instituição, eu fico sem elo. Eu vou voltar para a nossa casa espírita, volto a dizer, amigos, não é como exemplo de coisa maravilhosa, não. É daquilo que funciona e funcionalmente nos ajudou, né? Assim, cada um, dentro da sua pequena atividade, está observando e sendo observado. Por quê? Porque se o trabalho tem uma constante avaliação daquele coletivo que o executa, com certeza os frutos serão muito melhores. Porque se eu hoje não estou fazendo tão bem, eu tenho meu parceiro aqui do lado falando, será que não pode melhorar aqui? Agora, quando eu tenho uma responsabilidade só eu, porque alguém me deu essa incumbência, e eu, como já cheguei aqui, como quase santificado que entrei na casa espírita, deixei meus problemas lá fora, e aqui eu tenho que dar conta com perfeição de tudo que me é apresentado. Isso deve ser extremamente torturante. Porque, ele naturalmente passa também a conhecer melhor a comunidade de que participa. Quando você quer saber, você se envolve com essas pessoas. Não há como crescer sem esse convívio. Como é que eu vou ser capaz de avaliar isso? Eu peço licença para lembrar a vocês, assim, eu quando cheguei à casa espírita, e mesmo quando eu era de uma casa espiritualista, a primeira coisa que me preocupou foi eu preciso saber com quem eu estou lidando. Então, a comunidade que é atendida pelo Grupo Espírita Redenção no Andaraí. Primeira coisa que eu quis fazer foi trabalhar com a comunidade. Porque esse é o cara que vai vir aqui, esse é o cara que eu tenho que primeiro tem que saber quem é ele. Eu já tenho uma história, porque eu vim da favela, eu vim da comunidade, do Morro do Mangueira. Mas o que eu queria era uma linguagem que falasse aquele cara. Eu sei que a linguagem do espírita, de um modo geral, não faz nenhuma ressonância na alma do pobre do morro. Porque fica muito rebuscado, falta exemplo de tato, de realidade. Então, assim, como é que eu vou conquistar o outro se eu não sou capaz de me aproximar dele para entender a linguagem dele e falar numa linguagem que ele me compreenda? Nesse aspecto, dentro da casa espírita e com os trabalhadores da casa espírita, se dá da mesma maneira.
que é um extrato social diferente também. Por quê? Tem gente do morro, gente do asfalto, doutor, gente que não é doutor, e isso a gente precisa conseguir falar com as pessoas. É infantilidade querer uniformizar. É porque põe tudo a perder. Pode pôr tudo a perder. Porque quando você uniformiza, você não está perguntando mais, não te interessa mais o que o outro sente, pensa, o que ele acha, como é que ele está vendo. Então, a tendência é que esse trabalho seja absolutamente oco, seja um castelo absolutamente apodrecido na sua interioridade. A gente precisa estar atento com isso, porque não tudo que se pensa que se está fazendo vai nos levar àquele inferno de que todo mundo corre. Todo mundo quer fugir do inferno. Mas se organiza de tal maneira que não é possível conquistar o céu de jeito nenhum. Você não está olhando para as pessoas, você não está tendo contato com o humano que ombreia com você na atividade. Não é possível que dê certo. Não é possível que isso dê certo. Eu acho que é isso, um pouco é isso aí. Zé Carlos, vamos lá, vamos continuar com outras ideias, né? A atualidade exige a discussão de ideias proposta pelo próprio Kardec para os espíritas. Que a proposta de Kardec é essa, é discutir as ideias. Na Revista Espírita de julho de 1859, Kardec diz: a gente pode divergir de opinião sobre pontos da ciência espírita, no caso, sem morder nem atirar pedras, o que é pouco digno e pouco científico. Como é que você vê essa questão da discussão de ideias na casa espírita? Você A, a, vê, dis- né, que... pode falar. a discussão, no caso, não é briga, né? É Claro. discussão no bom sentido. Agora Por que você que o vê, né, que espírita, por que nós espíritas fugimos tanto da discussão, Zé Carlos? porque ainda trazemos muita vaidade, né? Ainda não alcançamos, nem todos ainda alcançou o senso da dignidade, de uma atitude digna, fraternal. Nós discutimos, a gente vê nesse tipo de atitude discutir uma doutrina, mas sem a vivência dela. Porque se vivêssemos a doutrina na sua essência, o nosso comportamento refletiria isso. Então, a nossa inter-relação com os nossos pares seria respeitosa, saber Isso. ouvir. E quantas vezes ideias nos chegam que, se a gente para prestar atenção, embora num primeiro momento ela nos pareça não muito consistente, caiu. Não nos pareça muito consistente, mas se a gente prestar um pouco de atenção, vem sempre uma contribuição. Agora, a gente tem que ter ouvido de ouvir, né? Tem que dar esse espaço, esse tempo. Se não há esse respeito comum, esse é sinal que são espíritas que não praticam a própria doutrina espírita na sua própria relação, na relação com seus pares. A casa espírita, ela é a unidade do movimento espírita, né? Ela Exato. é de uma importância. Sem casa espírita não existe movimento espírita. Espírita. Não existe. Sem casa Exato. espírita. Então, a casa espírita é o valor, no meu entendimento, mais importante, né? Agora, Arlindo, na questão da divulgação na casa espírita, bom, no livro dos médiuns, no item 347, capítulo 29, aliás, esse capítulo 29 do livro dos médiuns é um primor. Diz Kardec, na questão da divulgação na casa espírita. Ao lado das obras especiais, os jornais também contribuem com fatos, notícias, reportagens, relatos de virtudes e vícios que levantam graves problemas morais suscetíveis de serem resolvidos pelo Espiritismo. Esse também é um meio de se provar que ele se liga a todos os aspectos da vida social. Agora, Arlindo, por que ainda há temas que são, eu não diria proibidos, mas os dirigentes dificultam a exposição desses temas na casa espírita? E olha Kardec, que foi quem coordenou
o ensinamento dos espíritos, dizendo para nós que as notícias do jornal, a atualidade, né? Como é que você vê isso, Arlindo? Eu acho que algumas coisas acontecem nesse circuito para que assim se dê. A primeira coisa talvez seja que esses dirigentes não confiem muito, primeiro, no seu staff, naqueles companheiros da casa que estão nesse rol dos expositores. Essa é a primeira coisa. Logo, alguma falha no processo de constituição do que a gente chama de estudo da doutrina. Porque se há estudo doutrinário consciente, consequente, claro, nos moldes kardecianos, não há por que temer. Por outro lado, parece que não há muita confiança nos benfeitores, porque parece que tem temas que podem botar a casa em perigo. Oh, as vibrações vão baixar, tem umas coisas assim malucas, né? Então, quer dizer, as violências acontecem, as coisas acontecem na sociedade, mas o grupo espírita não pode tratar desse tema. E não pode mesmo, porque isso altera a vibração da casa. Porque as pessoas vão entrar nesse clima, vão ter alguma coisa equivocada. Ou na estrutura de se estudar espiritismo nessa casa, ou na crença dessas pessoas nos benfeitores que zelam por aquela casa. Porque senão a gente não consegue entender de outra maneira. Afora, é claro, por conseguinte, a falta de conhecimento doutrinário. Por quê? Qualquer tema é passível de discussão à luz da doutrina. Isso é o que é o entendimento para quem estuda a doutrina. Se tem algum tema que a gente não pode tratar, há alguma coisa equivocada na formação básica. Então, falta o estudo de Kardec. Falta o estudo dessa estrutura trazida pelos espíritos através de Kardec. E Porque ele estruturou tão bem. Veja, Arlindo, que ele diz, esse também é um meio de se provar que ele, o Espiritismo, se liga a todos os aspectos da vida social. Então, ó. E um frequentador da casa espírita vem em busca disso. Claro. Ele está buscando resposta, parece que ele está amargurado, ele vem desespero deles agora. E eles dizem, não, isso é normal, não, peraí, não pode ser. Aí ele vem para a casa espírita e não discute essa questão. Olha, vamos orar, meu filho. Então a gente está igrejeiro, Porque a gente vem e tem que se isolar da sociedade. Olha só, deixa lá fora os seus problemas, que aqui agora você vai entrar em alfa, depois você volta lá para o rebuliço. Eu acho que a gente não está preparando. De alguma maneira, a gente não está preparando. Será que é por isso que os jovens estão indo para a casa espírita cedo e cedo eles vão embora? É possível, sim, Arlindo. Porque o importante é nós, inclusive aqui, contextualizarmos o ensinamento ante a atualidade. Não é o caso? Veja bem, a questão do feminicídio. Antigamente, a gente ouvia de muitos espíritas, e até em mensagens espirituais, que a mulher devia suportar o marido, porque ela viera para educá-lo. Aí ela acabava sendo morta por ele. Santificada. Hoje em dia se fala no feminicídio. Hoje em dia se discute isso. A mulher tem que se socorrer dos meios legais para se proteger. Olha o número de mulheres que têm sido mortas. Por quê? Porque, não, você tem que aturar da lei divina. Quem disse isso? Que a mulher tem que se deixar matar? Espera aí, mas houve tempos que aquele negócio de que sofrer é bom, então a mulher não, a mulher tem que aguentar. Ela está ali, ela é a estrutura do lar, ela tem que ajudar esse marido a se transformar. Mas espera aí, até que ponto? Até um certo ponto. Porque daí por diante vai surgir feminicídio. É o que nós temos aí. Então, as coisas têm que ser bem esclarecidas. Mais uma coisa. A casa espírita, ela tem lá o seu núcleo de atividades voltado, por exemplo, ao atendimento à criança e ao jovem, na formação, na estrutura da família, né?
com o que a gente chama lá de evangelização, que é educação espírita. Como é que a gente faz educação espírita com esses jovens, com essas crianças, sem falar com os pais sobre a questão, por exemplo, do assédio para a criança? Quantas crianças são abusadas? E a gente, na Casa Espírita, precisa, de alguma maneira, auxiliar os pais e mães a olharem para isso, a identificar essa questão, a ajudar as crianças que podem estar sofrendo sem que eles saibam, e a gente também não diz nada. Como é que é? Essas questões precisam ser tocadas, porque o foco principal dessa atividade é que essas crianças se tornem homens e mulheres sãos, bem cuidados. Aí não falamos disso. A criança apanha do pai, apanha do padrasto, apanha de não sei quem, sofre uma série... E a gente não toca nessas questões com as suas mães. A questão do estupro, né? Do estupro, dentro da própria família. Nós temos que tocar isso na Casa Espírita, afinal de contas. Para despertar as crianças, para despertar os jovens para essa situação. Não é aquela situação, prenda as suas cabritas que eu vou soltar os meus cabritos. Espera aí, isso aí já era. Bom, o nosso tempo está quase terminando. Bom, vamos ver. Vivência da doutrina em todas as atividades da casa. Se é uma casa espírita, a filosofia espírita deve estar presente no comportamento dos seus componentes em todas as atividades da casa. Zé Carlos. Não, isso aí é o que a gente estava falando, né? É como se, embora estando dentro da casa espírita, não se vivenciasse o espiritismo. Então, justamente isso é muito importante. E às vezes parece que há uma espécie de uma dissonância entre o que se estuda e o que se pratica, né? Com reflexos até sociais. Parece que as pessoas não conseguem entender que não é simplesmente estudar ou vivenciar alguns momentos dentro da casa espírita, não, mas é assumir isso, assumir atitudes, né? Assumir seu papel, se a doutrina espírita realmente a preenche na sua totalidade, né? Então, vivenciar a doutrina espírita, cumprindo ali cada qual o seu papel, né, e trazer essa experiência e essa compreensão para o meio social é extremamente importante. Até minimizaria muito essas questões que você colocou de não ter que tocar em determinados assuntos como se fossem verdadeiros tabus, né? É como se a casa estivesse num patamar que nada pode macular lá. E as pessoas, quando vão para lá, são imaculadas. Mas, quando saem de lá, tem que lidar com essa realidade. E a realidade, essas realidades só vão mudar se, em vivenciando, né, os ensinamentos da doutrina espírita, a gente trazer para o meio social e ajudar com que isso se transforme, se modifique. Agora, claro que a Casa Espírita é o grande celeiro dessa vivência, dessa experiência. Porque, veja bem, às vezes, a pessoa está numa atividade, por exemplo, de assistência às famílias carentes e acha que ali ele não é espírita. Que é isso? O que está querendo dizer é justamente isso. A filosofia espírita deve estar presente no comportamento de seus componentes em todas as atividades da casa espírita. Quer ver outra coisa, outra dificuldade? Na época de eleição, por exemplo, há vários grupos de WhatsApp no Redenção, né? Há o da costura, há o do estudo, do ESD, há vários, né? Há o da reunião de tratamento, reunião disso. E de vez em quando, porque no grupo a instrução do comitê é que não se comente sobre política partidária no grupo espírita. Não é que de vez em quando aparece no grupo de estudo uma mensagem político-partidária? Infelizmente, isso chega ao conhecimento da gente. E já em vários grupos de estudo, em vários grupos já apareceram mensagens, e aí
cabe a dirigente chamar a atenção para a instrução da instituição. Espera aí, isso não é brincadeira. Nós temos que ser espíritas em todas as atividades da casa e seguir as instruções da casa. Ora, nesse tempo de eleição, é um negócio danado. Não deixam de colocar, apesar da norma da casa não concordar com isso, porque traz desarmonia na casa espírita, porque cada um de nós tem direito de escolher a sua proposta, a proposta política que mais atende ao seu pensamento, à sua filosofia de vida e tudo mais. Liberdade de pensamento e de consciência nesse sentido. Agora, o que não se aceita mais é esse negócio das pessoas estarem colocando nos grupos de WhatsApp questões político-partidárias. Bom, mas o assunto é enorme. Falar sobre casa espírita, nós vamos ficaríamos aqui. Olha que não tocamos na mediunidade, na prática mediúnica. Uma coisa, meus amigos, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que mediunidade que não é proposta e praticada segundo a ciência espírita, que está em O Livro dos Médiuns, corre o risco de se equivocar. Mediunidade que é praticada na casa espírita só de conformidade com instrução de obras mediúnicas, no meu entendimento, não cumpre com a sua finalidade maior. O que vocês acham? Para a gente encerrar. Jaime, não tenha nem dúvida. Até porque ali está um tratado de mediunidade, né? Todo o fundamento está ali, é ali que nos dá condições até de ter um olhar para avaliar melhor não só os trabalhos, e até a própria literatura que veio como suporte, que nos possibilita até selecionar melhor esses conteúdos, né? Até para ter segurança de uma prática mediúnica, que é uma coisa muito séria, né? De grande responsabilidade, que tem repercussões sérias, fazer essa prática com segurança, com firmeza, com estabilidade, né? Então, é muito importante mesmo a orientação pelo Livro dos Médiuns. E você, Arlindo? Aí é só repetir Luiz Antônio Mileco. Brincar com mediunidade é brincar com o fogo. E eu conheço muita gente queimada. Porque isso leva as pessoas para uma situação muito complexa, muito difícil mesmo. Porque todo mundo quer receber espírito, essa é a questão, né? Só tem um prazer, tem uma curiosidade, um afã. Receber espírito parece uma coisa sensacional. Nunca passaram pela experiência. Eu nunca passei, não estou nem interessado. E tem gente que quer, de qualquer maneira, ter essa experimentação, como se isso fosse uma coisa fácil, que eu pego hoje, largo amanhã e está tudo certo. Então, assim, é pensar nisso com muita clareza, senhores. É muito complexo esse negócio, muito complexo. Porque, na realidade, mediunidade, assim, a meu ver, é a abertura da alma. Você pode criar uma fenda difícil de ser recolocada, difícil de ser cicatrizada. Então, é não mexer muito com isso sem o aparato adequado que a doutrina nos fornece. Está pronto, está pronto. Tem que descobrir nada, a pólvora já foi descoberta. Está tudo ali, é só seguir. Mas a gente gosta de inventar moda, né? Então, tem... Até para salvaguardar a nossa integridade física, emocional e psíquica também, né? Isso. É verdade. Bom, agora então nós passamos a palavra aos recados para as suas despedidas e as suas considerações finais sobre a casa espírita, né? Já. Bom, Veja, os primeiros... eu só quero dizer o seguinte: esse assunto não terminou. Ah, Nós voltaremos várias vezes a ele, né? isso. Bom,
primeiro, é sempre agradável estar junto de vocês e também porque é a forma que a gente tem, né, de estar juntos através da internet e que tudo isso que a gente tenha discutido, a gente possa refletir, amadurecer para que o nosso comportamento esteja cada vez mais ajustado com os preceitos da doutrina espírita, né? Então, um grande abraço a todos, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Arlindo, Amigos, bom demais estar aqui mais uma vez. Foi momentos bastante interessantes, agradáveis para o nosso coração. Despedimos dos amigos todos, desses companheiros queridos que nos assistem. É só lembrar que a Casa Espírita é a nossa casa. É a nossa casa. É aquela estrutura que nos acolhe e, por conta disso, nós precisamos cuidar dela da melhor maneira possível, com todo o nosso coração. Porque, olha, sem coração, a gente não vai conseguir avançar nisso, não. Essa não é uma casa burocrática, não. Isso é uma casa de amor e de fraternidade que depende do nosso empenho em construí-la conjuntamente. Eu acho que é esse caminho que a gente precisa trilhar. Um forte abraço a todos vocês. E eu concluo dizendo o seguinte, que uma casa espírita que baseia as suas instruções, a sua proposta em Kardec, ela dificilmente vai se equivocar e errar. Eu acho que toda a base, a estrutura, se há um rumo seguro para a casa espírita, esse rumo está nas obras de Allan Kardec, no meu entendimento. Arlindo, agradeço muito sua companhia. Foi muito bom participar dessa conversa. Zé Carlos, agradeço muito a sua companhia. Foi muito bom, meu amigo. Como é bom nós três assim conversando, né? Como também quando a gente conversa com os outros, no caminhando juntos, né? A gente conversa como três companheiros querendo aprender. Nós estamos aprendendo também. Esse é importante. Nós não estamos aqui ensinando nada. Nós estamos aqui propondo ideias e aprendendo uns com os outros também, né? E meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem, o nosso agradecimento. E, como o Arlindo diz, cuidemos da nossa casa espírita, amando-a. Porque quando a gente ama a casa espírita que a gente frequenta, a gente veste a camisa da casa espírita. Vamos vestir a camisa da nossa casa espírita. Vamos amá-la. Vamos ajudá-la a estar no rumo certo. E que a paz seja com todos nós. Muita paz para vocês que nos assistem. Muita paz para todos nós.